muito alegre. Agradeço a Deus pela oportunidade de pregar nesta linda casa. Estava ansioso por isso. Não digo pregar, digo cultuar com os irmãos. Isso aqui é bondade de Deus, é consequência, é graça, é favor imerecido. A gente não merece, mas a graça tem nos alcançado. Quero bendizer ao Senhor pela vida dos nossos pastores. Digo nossos porque considero os meus pastores também, pastor Alex, pastora Tamara, e tenho certeza que, dizendo isso, o meu pastor e minha pastora não têm ciúmes, porque são amigos. E eu glorifico a Deus pela vida deste casal, que muito tem edificado a minha casa e a minha família. Confesso aos irmãos que hoje foi um dia muito atípico, muito corrido, e desde o momento que o pastor Alex formulou o convite, eu orei a Deus, conversei com o Espírito Santo, e Deus não falou nada ao meu coração. Mas eu vim em paz. Eu vim debaixo de uma palavra que o obreiro tem que estar tem que manusear bem, estar preparado para qualquer situação, e o Espírito Santo colocou um texto no meu coração, que queria compartilhar com vocês, do meu jeitinho que vocês conhecem, ensinando de forma pedagógica, fazendo você pensar. Eu acho que esse é o intuito da gente refletir na palavra de Deus. Quero pregar com vocês hoje um texto muito conhecido, você já deve ter ouvido esta palavra, João capítulo 7, versículo 53 adiante. Eu gostaria de mergulhar profundamente com os irmãos e extrair alguns princípios, ensinamentos da palavra de Deus através desse texto, começando no último versículo do capítulo 7, que é o versículo 53, e discorrendo adiante, tá bom? João 7,53, com certeza você já ouviu esse versículo num quesito de brincadeira, chocarrice, ou até mesmo numa resenha com os irmãos, quando o obreiro quer fechar a porta e tem gente querendo tomar café na porta da igreja. Não sei se aconteceu isso com você, mas direto acontece comigo, lá na Efatá, onde eu congrego, ainda mais quando é culto de terça-feira. Então os irmãos estão cansados, querem ir para casa, o culto lotou, e aí daqui a pouco alguém fala, João 7,53, o que diz João 7,53? Então cada um foi para a sua, só que enquanto uns vão embora para casa, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Isso me arrepia, gente, porque enquanto o povo está indo para casa, Jesus está indo para o Monte das Oliveiras. Ele vai fazer o que no Monte das Oliveiras? Ele vai orar. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o... Então, quando todos vão embora, Jesus se retira, vai para o monte orar. Depois que ele desce do monte, ele vai direto para o templo. Todo o povo vinha ter com ele quem? Jesus. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus, pastora Tamara, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em um ato de adultério. E aí o texto vai dizer que colocam ela no meio, expõem, envergonham, e ainda vão dizer, olhando para Jesus, é o seguinte, mestre, esta mulher aqui, ela foi apanhada, tomada em um ato de adultério, e a gente ficou sabendo que, na lei, mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, e tu, pois, o que dizes? E isto diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntaram-lhe. Endireitou e disse-lhes: aquele que entre vós está sem pecado, que seja o primeiro a atirar, a arremessar a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Jesus estabeleceu uma comunicação com ela. Jesus olha e diz: mulher,
é o seguinte: aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: então faz o seguinte, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Vai-te e não peques mais. É um texto conhecido, mas eu queria olhar de uma forma bem cirúrgica e curadora com você. Você que pode, tome seu assento, glorificando o nome do Senhor. Canequinha personalizada. Faz uma foto aí, vai. Muito bem. Todos estão comigo? Amém. Queridos, o contexto de tudo que a gente leu, que fora proferido, ele começa no capítulo de número 7, e eu fiz questão de ler o versículo 53. Mas antes do 53, se você for apanhar, ler, meditar, refletir em sua casa, você vai entender que o contexto ele estava apontando o tempo que Israel celebrava 7 dias de festa, onde montavam tendas e festejavam a lembrança da tal peregrinação pelo deserto. E eles eram gratos por tudo e pelo sustento que o Senhor tinha lhes concedido. Afinal, desde muito cedo, o povo de Israel aprendeu um princípio que eu acho que não pode ser quebrado. E qual é esse princípio? Talvez você já tenha ouvido, que a gratidão é a memória do coração. Então, como forma de gratidão, Israel celebrava a Deus o livramento, o sustento da peregrinação pelo deserto. Então, as tendas eram montadas em lembranças da fragilidade do povo quando peregrinava nesse processo de 40 anos no deserto, em direção à tão esperada terra prometida. Só que quando acaba a festa, o versículo 53 diz que todos se retiram e vão embora para a sua casa. Mas o texto nos dá uma informação composta de uma palavra que me fez pensar. Porque o texto diz, pastor Alex, que quando todos se vão, mas Jesus, porém, foi para o monte orar. E essa expressão, porém, ao meu ver, Marco Aurélio Nogueira, ela é muito pedagógica. Pois se você for perceber, a própria vida cristã que vivemos, ela é repleta de porém. E a expressão porém é uma conjunção adversativa. E toda vez que aparece nas Sagradas Escrituras um porém, um mais ou um todavia, você precisa se atentar ao que aconteceu em um momento antes do fato que fora narrado. Ou seja, após este porém, haverá um contraste, ao contrário daquele acontecimento ou daquela palavra. Eu vou te dar um exemplo de como um porém é carregado de um contraste e faz parte da pedagogia cristã. Certa vez, pastora Tamara, eu estava lendo as cartas de Paulo. Lá em 2 Coríntios 4:7 tem um texto maravilhoso, já preguei sobre isso. Paulo, ele vai falar sobre um porém. E dentro deste porém, ele escreve dizendo: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja dada a Deus e não aos homens. Paulo também diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Isso merecia um glória a Deus, mas é quinta-feira, não tem problema. Repare que enquanto todos voltam para suas casas, o texto traz e esse porém estabelece na frase que consiste em informação de que Jesus, porém, foi para o monte orar. Foi para o monte orar. Monte este, monte das oliveiras. Pois além da festa do tabernáculo, Jesus tinha acabado de ser perseguido pelos fariseus, saduceus e sacerdotes.
pois eles haviam enviado homens à cúpula para prender Jesus dentro do templo. Mas o texto diz que eles vão para trazer Jesus preso, mas voltam de mãos vazias e prestam um relatório com uma cara totalmente desconecta à realidade, dizendo: gente, é impossível prender esse homem, pois ninguém fala como ele, ninguém se comporta como ele, ninguém tem as atitudes que ele tem, a sua reputação, o seu caráter é ilibado, não tem o que fazer, é impossível prender esse homem, não há nada igual a ele, ele é diferente, tudo que ele faz é diferente, a forma que ele fala é diferente, a forma que ele entra é diferente, a forma que ele sai é diferente, a forma que ele, tudo que ele faz é diferente. E o texto diz que depois de tanta perseguição, turbulência, todos voltam para casa. E Jesus, intacto, vai para o Monte das Oliveiras, repito, orar. Pois Jesus está me ensinando, pastor Alex, e Jesus está aqui ensinando, pastora Tamara, que independente das turbulências, perseguições e difamações da vida, existem momentos que eu vou precisar fazer culto após o culto. Eu repito, eu vou precisar fazer culto após o culto, porque Jesus está me ensinando que meu culto não se limita dessa porta para dentro, mas ele precisa se estender, continuar da porta para fora. Logo que amanhece, Jesus conversou tete a tete com o Pai, bateu aquele papo, trocou aquela resenha, terminou a oração, Jesus dá graça, e ele desce para o templo. Ele desce para o templo. Por que ele desce para o templo? Porque era festa. O templo, o púlpito estava adornado, era espécie de um congresso, era o encontro dos gigantes, dos doutores, daqueles que tinham anel, daqueles que sabiam se portar, falar, dominavam a Torá, a lei, todos sabiam de cor. O templo estava lotado. Mas o texto vai dizer que quando Jesus chega no templo, ele se assenta num parapeito para discursar, para ensinar. Repare que Jesus não estava preocupado onde iria discursar. Jesus não estava preocupado se teria uma cadeira centralizada num púlpito para ele falar. Jesus não estava preocupado com destaque, com holofote, com centralização, porque Jesus está me ensinando que só briga por púlpito, por oportunidade, quem não tem mensagem. Pois quem tem mensagem prega sentado no chão, prega escorado na parede, prega na esquina, prega no beco, prega no valado, prega aonde for, prega em Parque Novo Mundo, prega em Alphaville, prega no centro da Sé, prega em estado. Quem tem mensagem prega em qualquer lugar. Quem tem mensagem até mesmo prega em silêncio, como disse Agostinho de Hipona. Prega o evangelho e só se for preciso use palavras, porque tem gente que fica presa, eu não sei falar em público, eu não tenho oratória, eu não tenho a eloquência da pastora Tamara, eu não tenho a sabedoria do pastor Alex, eu queria falar, discursar, mas eu travo. Calma, não precisa de palavras, o seu silêncio, a sua postura, a sua conduta será uma pregação para quem está te olhando e para quem está te observando. A mensagem e o testemunho sempre será maior que o púlpito. Repito, a mensagem e o testemunho sempre será maior que o púlpito. Alguém está aqui? Depois disso, o texto se divide em 3 partes. Quantas partes? Repita comigo, vida com Deus. Eu sou muito pedagógico, quero colocar isso na sua cabeça. Diga assim: primeiro, o flagrante. Segundo, o discurso. Terceiro, o cenário. Por que o flagrante? Porque Jesus desce do monte, mas havia um grupo que não foram para os seus aposentos.
Havia um grupo que não foi para suas casas. Havia um grupo que, ao invés de se recluir e ter com seus filhos, com a sua esposa, com seus familiares, ao invés de terem ido para casa, eles ficaram acordados. Eles não dormiram. Quem são eles? Repita comigo: fariseus. Não dormiram, não foram para casa, não se recolheram, por um motivo. Me pergunte qual? Pois eram fiscais de tendas, gostavam de fofoca, contenda e armação. Ai. Aqui eu já posso falar, e dá para pregar uma hora, sobre os 3 pilares de um religioso fariseu. Me pergunte qual? Primeiro, gosta de fofoca. Segundo, é traiçoeiro. E terceiro, adora armar ciladas. É o tipo de grupo que não vai para o monte orar, mas tem tempo de sobra para xeretar a vida alheia. E acha tanto que em uma das tendas eles encontram o cenário perfeito. Que cenário, Marco Aurélio? Está escrito: ato de adultério. Pois a prática do pecado pode ser secreta, mas a sua consequência pode trazer escândalo e se tornar pública. Parece que é uma palavra de efeito, mas eu vou repetir porque eu acho que é legal, é bom você entender isso. A prática do pecado pode ser secreta, mas a sua consequência pode trazer escândalo e se tornar pública. Só que havia um costume entre o povo. Me pergunte qual? Me pergunte qual? Quem fosse pego em ato de adultério, deixa eu melhorar, especialmente as mulheres. Porque até isso havia uma desigualdade muito grande. É isso mesmo. A mulher era pega, pastora Tamara, no ato. E diz a história, eu estudei, eu fui buscar, que ela era arrastada só com a parte de baixo tampada. Porém, da cintura para cima, ela ficava exposta. O texto diz que arrastam e jogam ela no meio. E a perspectiva dos fariseus é: jogamos no meio e vamos destruir. Eles estão pensando que era o fim, que ela seria aniquilada, humilhada, sem dó, sem piedade. Só que o que eles não sabiam é que eles estavam prestando um grande favor para ela. E assim diz o Senhor: quem te arrastou, quem te expôs, quem te humilhou, no lugar aonde Jesus estava, lhe fez um grande favor. Lhe fez um grande favor. Se pensam que o teu erro, o teu delito, o teu pecado, o teu deslize, iniquidade, iria te destruir, se enganaram. Pois sua dor, sua falha, foi parar na frente de Jesus. E quem é Jesus? A graça. Este problema, esse deslize, este pecado te levou na frente de Jesus. Não estou dizendo que você tem autonomia para pecar, mas também está escrito: filhinhos, não pequeis. Mas se porventura se deslizar, falhar, a gente é carne, natureza adâmica, todo mundo aqui é pecador. A destra do Pai há um advogado. Nunca precisou fazer 5 anos de direito. Nunca precisou estudar para uma OAB. Mas é o advogado dos... E quem é ele? O doutor justo. Está no texto. Não pequeis.
Mas se pecar, tem um advogado dessa do Pai. Quem é ele? Jesus, o justo. Levam ela na frente de Jesus. Aí entra agora o quê? O discurso. Por quê? Porque se há uma coisa que os doutores e os fariseus são, é príncipes da oratória. Fala bem, mas vive mal. Eu conheço. Discursa bem, mas as suas práticas não condizem com o que falam. Vivem uma vida estereótica bonita, mas o interior é podre, sepulcaiado. Meu Deus. Eles olham e vão acusar quem? A mulher. Só que mirando em quem? Em Jesus. É o seguinte: na lei mandou Moisés apedrejá-la. E tu? Solta a voz. O que você vai dizer? Aí em Levítico capítulo 20, verso 10, diz que deveria ser apedrejados os dois, homem e mulher. Espera aí, homem e mulher, mulher e homem. O homem fica e a mulher vai. A mulher vai e o homem some. Espera aí. Na minha concepção de ser humano, isso tem nome. Me pergunte qual? Injustiça. Mas sabe o que é? Quando eu e você queremos ser justiceiros, a gente escolhe quem merece ou não misericórdia. É mais ou menos assim, pastora Tamara. Se faz parte da minha família, merece misericórdia. Se não faz, que morra. Desculpe a expressão, que se lasque. Se é meu filho, está perdoado os pecados. Mas se é os filhos dos outros, eu não estou nem aí. Só que o que me conforta é que Jesus não compactua com essa sarja imunda, com essa corja imunda. Porque se Jesus falasse apedreja, Jesus estaria se levantando contra César. Mas se Jesus falasse não apedreja, Jesus estaria se levantando contra Moisés. Então Jesus fica em? Porque o silêncio é resposta. E a partir do silêncio, Jesus inclina a cabeça, escreve com o dedo na terra. Diga assim, o flagrante. Diga assim, o discurso. Está faltando um, diga assim, o cenário. Pastora Tamara, eu me converti em 2009 e eu já ouvi nos púlpitos da igreja pregadores pregando essa mensagem, dizendo que Jesus desce do monte e escreve com o dedo na areia da praia. Isso é heresia, falta de atenção, falta de interpretação, porque é o texto que diz, ele sai do monte e vai pro... Peraí, quando eu ouvia isso, parecia que tinha sentido, porque eu começava a imaginar, vendo os pregadores pregando, aquela mulher na beira da praia, aquela água que vem, que vai, um monte de pescador, um círculo, uma corja inteira, acusando, e Jesus no meio, de boa, na beira da praia, escrevendo com o dedo na... Só que está errado. Essa percepção, essa aplicação, essa exegese não existe. Porque Jesus não escreve com o dedo na terra da praia. Jesus escreve com o dedo na terra dentro do...
Agora vamos pensar, refletir. Nós estamos falando de algo que aconteceu aproximadamente 2000 anos. No chão do templo não havia sofisticação, não havia piso laminado, não havia pisos robustos, bonitos, brilhantes, não havia carpete, não havia azulejo, e não havia mármore. Era um chão simples, de cimento queimado. Agora, a perspectiva é: se eu ajoelhar e escrever no chão, vão dizer que está sujo, porque não limparam, sim ou não? Mas pode ser que tenha poeira hoje, mesmo se alguém limpou ontem. Vamos pensar? Hoje é o culto da quinta, mas na quarta, talvez alguém veio aqui e passou pano. Só que essa pessoa que passou pano deixou tudo no trinque, no brilho. Só que a partir do momento que essas portas se abriu, muitos de vocês entraram. Sim ou não? Sim. Automaticamente o que estava limpo pode ter. Sim ou não? Sim. Por quê? Simples. Porque existem pessoas que estão calçadas aqui dentro. Mas a pergunta que eu me fiz pensando no texto é: se tem terra, areia no chão do templo, quem trouxe para dentro do templo? Quem trouxe é quem tem acesso ao, quem tem autonomia de entrar e quem tem autonomia de sair. E quem é que tinha acesso livre ao templo? Eu gosto de pregar para a gente ligada. Fala mais alto? Mais alto? Pois se eles vão para a rua, transitam e voltam para o templo, logicamente eles trazem poeira embaixo dos seus. Peraí. Marco Aurélio, aonde você quer chegar? Aqui. A ideia de Jesus em silêncio, escrevendo com o dedo na terra é essa: vocês não precisam trazer uma pecadora de fora arrastada para poder dizer para mim que tem poeira aqui dentro do... Vocês não precisam trazer alguém de fora humilhada para mostrar que também tem poeira aqui dentro do... Jesus escreve na areia, na terra, para não precisar falar, de uma forma simbólica, simples, profética e direta. Ele diz: se tem poeira no chão, é porque também tem sujeira aqui dentro. Aqui não tem ninguém limpinho, aqui não tem Brad Pitt de Jesus, aqui não tem Angelina Jolie de Jesus, aqui todo mundo come, todo mundo tem necessidade, todo mundo é pecador, todo mundo erra, todo mundo falha. Vocês não precisam trazer alguém de fora para mostrar para mim que tem pecado também aqui dentro. Oh, glória! Jesus em silêncio está dizendo: aqui todo mundo é pecador. Aqui todo mundo é pecador. Só que o texto vai dizer que agora Jesus vai se endireitar. Pois ele quer falar de uma forma diferente. E quando ele se endireita, pastor Alex, ele não fala da mesma forma que ele escreve. Comunicação verbal e comunicação não verbal. O meu corpo fala. Se eu pudesse orientar, existem vários livros que falam sobre linguagem corporal. Eu estudo isso até hoje. O corpo também fala. Jesus está em silêncio, mas o ato de se inclinar, escrever com o dedo na terra, Jesus também está falando. Só que ele não fala da mesma forma que ele escreve. Porque agora, Jesus se endireita e vai olhar na bolota dos olhos dos fariseus. Pois agora começa um duelo.
perante a lei e perante a graça. Pastora Tamara, Jesus olha e vai dizer, olhe para cá, direto e reto, é o seguinte: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 5, o texto diz que nós somos pedras vivas. Repita comigo: pedras, mais forte. Pedras vivas. Como assim, Marco Aurélio? Entenda, você pode pregar bem, mas tu é pedra. Você pode cantar bem, mas tu é pedra. Tu pode ser bonito, mas tu é pedra. Tu pode ter dinheiro, mas tu é pedra. Tu pode ser formado, mas tu é pedra. Tu pode ser doutor, mas tu é pedra. Tu pode ser diplomata, mas tu pode ter 200 mil, 1 milhão no banco, mas tu é pedra. Porque a Bíblia diz que somos pedras, ou seja, a ideia de Jesus é essa: quando eles pensarem em se abaixar para pegar as pedras e arremessar, quando eles pegarem nas pedras, automaticamente olhando para as pedras, eles também vão se, pois indiretamente Jesus estava dizendo: vai atacar nela aquilo que você é também? Vai arremessar nela aquilo que você é também? Vai atacar nela aquilo que você é também? O texto diz que dos mais velhos aos mais novos, todos representantes da lei se retiraram. E aí, a graça olha para ela e pergunta: aonde estão os teus acusadores? Teve alguém que te condenou? Não, Senhor. Pois a graça sente o cheiro da alma. A graça não abandona e jamais despreza. Diferente da lei que é representada pela religião, a religião não deixa o publicano sequer entrar no templo. Mas a graça pede para dormir na casa de Zaqueu. A religião, pastora Tamara, não deixa de forma alguma o leproso conviver socialmente. Mas a graça, com carinho, olha nos olhos e libera a palavra dizendo: seja limpo. Vocês não estão aqui. A religião deixa o ferido exposto à beira do caminho, agonizando. A graça desce do cavalo, estanca a ferida com azeite e vinho, leva para o hospital, paga a conta e ainda diz: se isso não for suficiente, na minha volta eu pago a diferença. A religião olha para o ladrão na cruz e diz: crucifique-o. Mas a graça olha com olhar de misericórdia e diz: fique tranquilo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque a lei prioriza a sentença, mas a graça prioriza a história. A lei isola a história e julga o ato, mas a graça cobre o ato e honra a história. A lei aponta, a lei exclui, mas a graça libera o destino e diz: vai, 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 vai e não peques mais. Deixa eu te fazer uma pergunta para me encerrar. Quem era você antes de ser encontrado pela graça? Quem era você antes de tomar um banho de misericórdia? Quem era você antes da graça
te dar uma chance e dizer: todos te desprezam, mas eu te aceito. Andava inerrante, andava sozinho, andava desiludido, andava depressivo. O título que carregava era um 0 à esquerda. Ninguém dava nada, ninguém apostava R$1. Aí Jesus disse: já que ninguém quer, eu quero. Já que ninguém aposta, eu aposto. Já que ninguém abraça, eu abraço. Graça, favor imerecido. É pecador, é falho, não é digno de nada, mas eu amei, comprei no alto da cruz do Calvário, foi a preço de sangue, trouxe para a igreja a vida com Deus, para dizer: eu te amo e não abro mão de você. Eu te quero porque tu és um príncipe e uma princesa para mim. Mas Marco Aurélio, eu pequei, Marco Aurélio, eu falei, Marco Aurélio, eu estou envergonhado, Marco Aurélio, eu estou envergonhada. Eu acabei de dizer: a religião aponta, exclui. A graça perdoa, libera o destino, mas também dá uma orientação: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Eu estou pregando para alguém que foi ferido, que foi ferida. Hoje Deus me trouxe aqui para ministrar cura na vida de alguém que foi apontada, que foi escrachada, exposta, que foi envergonhada. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu te amo, eu te quero, tenho plano, promessa, e o propósito vai se cumprir se você abrir o teu coração e deixar eu fazer morada. Todos se foram e só ficou ela e Jesus. Só ficou ela e Jesus. Ela e Jesus. Você e Jesus. Jesus e você. E uma palavra que libera o destino. O que passou, passou. Eis que tudo se fez passado, presente. Vá e não peques mais. Futuro, nova vida, conversão, testemunho, caráter, glória da segunda casa. Vá. Aramansei semanasu. Ah, Espírito Santo da minha alma, é um amor tão grande, é um amor incalculável, é um amor incomparável, é um amor que abraça, é um amor que conforta, mas é um amor que também conserta e corrige. Vá e não peques mais. Eu não sou conivente com a sua prática, mas te dou mais uma chance de fazer diferente. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. O que eles tinham para você? Pedra. O que eu tenho para você? Uma palavra. Vá e não peques mais.
vá e não peques mais, porque no fundo tem mais peso a palavra que liberta do que a pedra que acerta, que machuca. Vá e não peques, mas talvez. Eu preguei para alguém aqui hoje que foi apedrejada, machucada por palavras, atitudes, mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu quero te abraçar, eu quero sarar, curar a tua alma e liberar o destino. E liberar o destino. Gente, eu encerro agora. Eu sei o que eu vim fazer aqui, tá? Eu vim obedecer a voz do Espírito Santo que falou comigo quando eu sentei nessa cadeira. Talvez tenha alguém que chegou aqui só precisando de um abraço. O abraço do recomeço. Sim. Eu aprendi, pastor Alex, que existem abraços que curam, que confortam e que também trazem em existência aquilo que não existe. Talvez você chegou aqui no encerramento do outubro incrível. E para ficar mais incrível, é a gente receber um abraço que faz a gente recomeçar. Talvez essa mensagem sirva para uma pessoa. E está de bom tamanho. Porque no fundo, o que eu acho que não é para mim, no prezado momento, talvez seja para mim, sirva para mim amanhã. É por isso que a palavra de Deus é espada de dois gumes. Penetra a visão da alma, do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. E eu queria conhecer você que queria receber um abraço. Hoje eu cheguei no culto, eu precisava receber um abraço. Não é vergonha se manifestar, vergonha é voltar para casa da forma que entrou. Tem alguém aqui que está aqui presente que precisava receber um abraço? Queria que você levantasse sua mão, não tenha vergonha, um dia eu também precisei de abraço. Você pode ficar de pé, por favor? Tem mais alguém que precisava receber um abraço? A irmã do fundo, pode ficar de pé, por favor? Você que precisa de um abraço, eu quero que você se levante, porque a pedir, precisar de abraço não é vergonha. Vergonha é vir num culto como esse, ser confrontado com uma palavra como essa, com cor interior, e voltar para casa travado, do jeito que você entrou. Muito bem.